Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Doni Silva. Hoje nós temos aqui dois convidados especiais. Nós temos o Aurélio Pimenta, que é o presidente da ASDER DF, e nós temos o Carlos Alexandre, que é o presidente da SAP. E nós vamos tratar de muitos assuntos bem bacanas com essas duas figuras que representam hoje o melhor do sindicalismo no Distrito Federal. Sejam bem-vindos. Aurélio, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Doni. Como é que está essa luta? Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E vamos conversar de tudo que você quiser. A gente está aqui aberto para falar de tudo. Do DR, da ASDER, da SAP, da nossa história. A gente tem uma história muito bacana lá no DR. E a gente está na luta aí. Muito bem, nós vamos chegar lá. Isso. Carlos, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Doni, muito obrigado por essa oportunidade. Todo o público que assiste o seu programa aqui sabe que você tem uma grande audiência no Distrito Federal. Obrigado. E a gente está aqui para tratar de assuntos muito importantes. A gente é do DRDF, mas a gente também representa muitos servidores, a voz do servidor público no Distrito Federal. Exato. E a gente sabe o que os servidores têm passado hoje e acredito que nós temos muito, mas muito a conversar e aqui falar um pouco da nossa história também, de onde a gente vem, Sim, né, Aurélio? Eu quero começar por aí, Carlos. Quem quer falar primeiro? Pode ser o Aurélio. Aurélio, vamos lá, vamos começar perguntando quem é Aurélio Pimenta. De onde veio, como é que é a sua história? Como é que você chegou nesse ponto? Então, eu sou Aurélio Pimenta, eu sou nascido em São Paulo, né? Sou filho do Deusdete, da minha mãe Gisélia, são imigrantes, foram para São Paulo para fazer a vida lá. E depois, meu pai veio para o Centro-Oeste, né? E eu acompanhei ele. E aqui cheguei em Brasília em 1994. E desde 94 aí eu aprendi a ser muitas coisas aqui, fiz muitas coisas, desde vender plano de saúde, fui sapateiro, engraxei sapatos quando cheguei. Eu sempre fui um lutador para vencer na vida, sabe? Muito bem. Depois virei chaveiro, virei empresário, tive minha loja. E depois eu decidi fazer concurso público, né? E aí eu fiz quando eu cheguei em Brasília eu tive que abandonar meu ensino médio. E aí eu tive que voltar aos estudos logo tarde, né? Mas eu sempre fui muito aguerrido nos meus propósitos. E aí eu consegui fazer um EJA, terminei meu EJA, fui lá e estudei muito, fiz 49 concursos. Eu falo assim para as pessoas, olha gente, eu não sou inteligente não, eu sou persistente. Eu insisto naquilo que eu quero. E aí eu passei em 5 concursos. Um deles é o DR, e aí cheguei no DR em 2013, né? Passei pela Emater, uma grande casa também, uma grande empresa que eu trabalhei, né? Deixei amigos lá, muito bacana. Muito bom, muito bom. E em 2013 cheguei no DR. E assim que cheguei no DR, né? Logo após cumprir meu estágio probatório, trabalhei no laboratório do DR, depois trabalhei na GECAL, né? Que é o setor administrativo. E logo em seguida a gente já tem uma veia assim política, né, sempre lutando por justiça, né, dentro do DR, para os trabalhadores. A gente sempre se pôs à frente dessa luta e aí a gente se candidatou, né. Primeiro eu recebi o convite do Carlos para participar da chapa dele, na SAP, e a gente participou lá da diretoria, fizemos um trabalho muito exitoso. Isso foi em que ano? Isso foi em 2016. Em 2016 concorremos à SAP. E lá começou a nossa história, né? Então, vamos parar aí, vamos agora ouvir a dele, depois vamos juntar as duas, para contextualizar. Isso. E aí, Carlos, qual é a sua história de vida? Não é muito diferente, não. Eu venho de uma família de retirantes, né? De pessoas que vieram do Goiás, porque o Distrito Federal está no Goiás, mas vieram aqui do lado, do quadradinho, né? E também há uma mistura de Nordeste aí. O nordestino construiu o Brasil, né? É verdade. O nordestino é uma pessoa muito importante na construção dessa nossa nação. Então, eu venho dessa mistura de nordestino com goiano. Sou nascido aqui em Brasília, né? E quando eu nasci, fui morar no PSUL. Não sei se Conheço muito, tem muitos amigos lá no PSUL. Um grande abraço para o Roberto, para a dona Francisca. Então, no PSUL, assim, morei numa época de muita dificuldade lá. Nossa, tinha poeira demais, muita né? Dificuldade, muita poeira, muitas dificuldades. Mas vem de uma família de pessoas onde sempre valorizou muito o trabalho, né? Então,
desde que eu me entendo por gente, eu sempre trabalhei, sabe, Doni? Você lembra que tinha um mercado chamado Saab em Brasília? Sim, lembro muito. E eu me lembro, molequinho pequeno, que eu empacotava na Saab, Aurélio. E aí ia lá, empacotava, e falava, olha, vai deixar um trocado. Tinha uma Saab ali entre a 26 e a 30 do PSUL. E aí eu lembro que eu trabalhei na Saab, fazia frete naquela feira da Guariroba, e aí já vigiei carro, já engraxei sapato, já vendi picolé, sabe? Porque graças a Deus é o que nos honra, é o trabalho. É o trabalho. É o que não nos tem jeito. dignifica. Exatamente. Né? E também uma coisa muito importante, eu até sei que você passou aí ultimamente com a perca do ente querido do seu pai, e eu também sou fruto de uma coisa muito importante, que é a igreja evangélica, a igreja cristã. Né? Então, quando adolescente, era trabalho e vai para a igreja. Né? Era o meu caso. Para não se misturar, né, com as coisas erradas, né? Infelizmente, você sabe que na periferia, né, Doni, a gente perde muitos colegas, né, para violência, para as drogas. E lá em casa a cana sempre foi dura. Tem que trabalhar e vai para a igreja. Meu e pai colégio, me ensinou a mesma coisa. Né? Colégio e igreja. E respeitar professor, sabe? Então, assim, eu agradeço muito a minha família. Né? Quero mandar um abraço para todos os meus familiares aí. Os meus avós, meus tios, né? Então, assim, eu sou muito feliz, né? Embora nasci numa família muito simples, muito humilde, né? Mas a gente teve princípios importantes. Porque o grande lance vale, né, é você ter princípios, né? E exatamente. Assim, e aí, passei num concurso também para fuzileiro naval, estava passando aqui na L4, agora em frente ao grupamento de fuzileiros navais, lembrei e falei, cara, foi uma época muito importante na minha vida. Tive a honra de servir a Marinha do Brasil, o Corpo de Fuzileiros Navais, né? E quando eu saí da Marinha do Brasil também, fiz várias coisas. Trabalhei em supermercado de domingo a domingo, trabalhei no comércio. Porque a gente que acostuma no trabalho, né, Aurélio? Você sempre sente falta de estar fazendo alguma coisa. Verdade, né? É verdade. E graças a Deus fiz alguns concursos, né? Gostava muito da área de segurança pública, sabe, Doni? Passei alguns concursos para a Polícia Militar. Mas não quis dar. Mas Deus conduziu para que eu viesse para o DR. Porque ele tinha um plano aqui e graças a Deus. Tinha que ser ali, né? Tinha que ser aqui. Né? Então, às vezes, a gente se pergunta, Deus, por que não foi lá? Por que foi aqui? E aí a gente vai entendendo que a gente tem uma missão. Que às vezes a missão é dada pelo Altíssimo. É aquela história. Deus permite muitos nãos, né? Algumas vezes, permite muitos nãos para te direcionar para o lugar que ele quer. É verdade, Dona. Então, entrei no DR, tomei posse em 2010, sou muito feliz nessa casa rodoviária, é um órgão muito importante para o Distrito Federal. Pois é, aí como é que você chegou? Você chegou primeiro lá no sindicato e o chamou, foi isso? Isso. Agora eu quero entender isso aí. Então, como é que foi olha só. A união de vocês aí nesse trabalho. O que acontece? Eu acho que a igreja, ela te traz algumas coisas importantes. Então, de você participar, de falar em público, de conversar com as pessoas. Porque eu sempre também fui de igreja pequena. Então, o que acontece, Doni? No início, né? Então, às vezes, alguém te chama lá para você ler um versículo. Olha, vem aqui dar um testemunho. Vem aqui falar um versículo. Vem aqui cantar alguma coisa. Então, você está sempre falando, né? E tal. E quando eu cheguei no DR, né, tinha algumas situações e eu falava, olha, sempre tinha algumas reuniões setoriais do sindicato. E naquela época, se não me falha a memória, naquela época, a esquerda tomava conta de tudo quanto é sindicato no Brasil. Aqui em Brasília tinha um Simpro, né, que era pesado, eles colocavam 20 mil professores na rua e bagunçava tudo. Os rodoviários e tal, então era bem pesado. E, Doni, e uma coisa que a gente precisa até desmistificar, era uma coisa que a gente tinha muito na nossa cabeça também, né? Porque assim, realmente a esquerda foi importante para o movimento trabalhista, não deixa de sê-lo. Sim. Mas quando você defende o trabalhador, não importa que partido você está, se você é de direita ou de você é de esquerda, o que importa é os princípios, é a defesa que você faz daquelas pessoas que você representa. Exatamente. Entendeu? Então a gente começou sempre participando ali das reuniões e eu sempre fui uma pessoa de conversar muito, né, com os meus colegas, sempre me procuraram também e quando tinha reunião eu tinha ali a coragem, né,
de explanar as ideias, né? De fazer algumas cobranças. E aí chegou um momento em que as pessoas falaram assim, Carlão, você podia ser o nosso representante na associação. E, Doni, para ser sincero, muitas vezes a gente não se vê na capacidade de representar as pessoas, né? A gente pensa, poxa, cara, é uma responsabilidade enorme. A gente não vai dar conta, porque assim, representar as pessoas de fato é você vestir aquela camisa, entendeu? E defender as pessoas. É uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade. Né? O papel político é um papel que deve ser exercido como se fosse um sacerdócio. É como se fosse um pastorado, entendeu? Porque você tem que dar a sua vida ali para defender o interesse daquelas pessoas. Exatamente. E tem muita gente que fala que é defensor de trabalhador e que não defende de trabalhador nada. Defende só interesses próprios. Aí você chegou no ponto que eu queria falar. Quando eu disse que há pouco, que naquela época a esquerda, principalmente o PT, mandava muito, eu cansei de ver eles atuando muito pesado em favor de todo mundo ali, né, do sindicato, os filiados. Só que eles vira e mexe, vinha uma denúncia aqui, acolá, eles pisavam na bola aqui, pisavam na bola ali e passaram a usar os trabalhadores. Então muitos deixaram de ajudar os trabalhadores, efetivamente. É essa a tecla que eu bato. Até que ocorreram casos como o de vocês que chegaram numa situação e viram uma situação e depois mudaram a situação para melhor. Então, me conta. E aí, olha só, como são os projetos, né? Então, hoje nós temos duas grandes associações no DR, que é a SAP, que é a ASDE. O Aurélio preside a ASDE hoje, que é a maior associação, e tem a SAP também. A SAP nasceu de uma dissidência que houve, né? Hoje a gente trabalha em parceria. É a filha, eu costumo dizer a filha da filha, né, Aurélio? Filha querida. Hoje a gente trabalha em parceria. Mas na realidade houve uma dissidência lá até por conta dessa questão política. E aí eu assumi a SAP e o Aurélio ele é um cara muito bom na questão da gestão. Nós pegamos a SAP com uma situação financeira também para ajustar. Eu falei, Aurélio, vem para cá que você vai me ajudar. Ele é um cara muito bom com contas, é um cara tem um raciocínio muito lógico, é um empreendedor também, já foi um empreendedor, então isso me ajudou muito na SAP. Então a gente saneou algumas dívidas que tinha na SAP, né? Ótimo. E o trabalho que a gente fez, Doni, reverberou em todo o DR. E aí saiu a eleição para a ASDE. A ASDE que estava aí há mais de 30 anos sob comando de um grupo político. Mas assim, a gente tinha feito um trabalho de base, porque assim, é o que eu quero falar para você. Não adianta falar que é defensor do trabalhador, não. A gente vai nos distritos rodoviários. São 5 distritos rodoviários, parque rodoviário, sede, então, as articulações políticas, atuação presente mesmo, atuação né? presente, junto aos servidores, fazendo um trabalho social também e um trabalho político e sindical. Sim, né? sim. E graças a Deus, esse trabalho foi reconhecido pelos servidores do DR. Nessa primeira eleição de vocês? 2016 e 2018. Isso. Foi o primeiro mandato da SAP. Quando foi em 2018, foi a eleição da... 2018 foi a eleição da ASDE. Aí o Carlos teve a brilhante ideia e falou, Carlos, Aurélio, por que você não concorre? Né? Só para você ter ideia, ela tinha um grupo político que há mais de 30 anos e aí ele me colocou nisso. Eu falei, caramba, só vou ter que... No meio dos tubarões ali, Então foi uma eleição assim, muito difícil, muito dura, nós ganhamos por 6 votos de diferença, mas eu costumo dizer que foi a mão de Deus que colocou a gente lá, porque eu orei muito na época, eu até falava assim, para Deus afastar aquilo de mim, porque eu sabia que assumir a ASDE naquele momento era um problema muito grande, muito difícil de resolver. A gente sabia das notícias que tinha, das coisas que tinha ali dentro. A ASDE passava por um processo de degradação muito grande na época, sabe? Uma dívida muito grande. Mas assim, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, se o Senhor vai me dar a missão, me dê o preparo para eu poder encarar esse desafio. E aí nós vencemos por 6 votos. E aí começou a nossa luta, né, lá na ASDE. Foi assim, o primeiro mandato de 2018 a 2020 foi um desafio muito grande para mim, foi uma experiência riquíssima, que eu aprendi muito, o Carlos me ajudou muito, foi um parceiro, a SAP ajudou muito a ASDE nesse início, porque só para você ter ideia,
Nós pegamos uma associação com quase 1 milhão de dívida. Eu tinha em mente o seguinte, eu tinha em mente o seguinte, eu vou assumir, eu não vou dar muito bola para a dívida não. Eu já sabia que tinha dívida. Okay. Mas eu falei, eu não vou dar muita bola para essa dívida não. Eu vou rolar a dívida e vou trabalhar com os recursos que a associação tem. Sim. Só que eu não sabia, que só fui saber quando lá cheguei, que a associação estava comprometida até com o orçamento que entrava. Rapaz. A situação era gravíssima. Para você ter ideia, os funcionários tinham um mês que não recebia. O Ministério Público do Trabalho estava em cima da ASDER. Eu fui para uma audiência, né? E aí foi determinado que eu pagasse, isso era dia 30 de abril, determinado que eu pagasse 5 funcionários, os atrasados, salários atrasados. Já chegou tendo que pagar. Eu tinha passado no banco, Deus me iluminou que antes de ir para a audiência, eu passei no banco, peguei o extrato. Aí quando, acho que é promotor, desembargador, né, não sei bem o nome, eu falei para ela, olha, eu sinto muito, eu estou chegando agora, estou assumindo a associação agora, eu vou ter que descumprir a sua determinação. Eu tirei o extrato do bolso e dei para ela. Ela olhou, ficou uns 5 minutos olhando o extrato. Tinha R$40 no extrato, na conta das 10. Uma associação que é desde 1979. Então, assim, estava destruída. Eu, nos 3 primeiros meses que eu fiz o mapeamento da situação das 10, no início eu queria até desistir. Porque eu falei assim, caramba, eu vou ficar aqui uns 2 anos, não vou conseguir pagar as contas e não vou conseguir entregar aquilo que eu prometi. Então, assim, bateu um desespero que eu queria desistir. Mas aí teve um fato que aconteceu lá muito importante. Teve uma assembleia e tudo que a gente faz, a gente reporta aos associados, sabe? Uhum. A gente passa, os associados ensinam muita gente, sabe? Agora mesmo a gente fez uma assembleia agora muito grande. Pois eu fiquei sabendo, foi um espetáculo. Foi. Lá. Então, cada assembleia traz pra gente muitos caminhos, sabe? Às vezes a gente sabe quando sair de alguma situação, os associados nos dão isso. Uhum. E aí, lá no início, como eu estava falando, eu estava querendo desistir, e aí teve uma assembleia. E os associados me deu um apoio para mim não desistir. Foi tanto apoio. Falando, não desista, nós precisamos de você, fica aqui. E aquilo, eu estava decidido a desistir. Mas aí, quando eu vi os associados me dando apoio, eu falei, não posso desistir. Se eles confiam em mim, eu não posso desistir jamais dessa missão. E aí nós começamos. Aí fui ao banco tentar empréstimo para rolar a dívida, não consegui. Né? Tentei várias coisas. Aí onde entrou a SAP ajudou financeiramente para a gente poder organizar as contas, diminuir o custo. E aí começamos a fazer. Quando estava já finalizando quase o primeiro mandato, eu falei assim, caramba, eu só paguei conta, eu só organizei. As pessoas não sabem o que eu fiz. Porque o que você faz dentro da associação, muitas vezes o associado não sabe. Não sabe. Por exemplo, hoje a associação não deve ninguém. Parabéns. No meados do ano passado, a gente quitou a última parcela do reparcelamento que a gente tinha feito dessa dívida de quase 1 milhão. Maravilha. Foi quase mais de 4 anos pagando essa dívida. E essas coisas não aparecem. Não, quase ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Mas é uma coisa importantíssima para você manter a associação. Não, e é bom que você tenha revelado isso aqui, porque a partir de agora é público. Se torna público, né? E é bom para as pessoas verem que há pessoas como vocês que têm a responsabilidade de tocar, né, a entidade. A gente até tomou uma providência, que a gente criou um site. E eu trouxe isso, inclusive foi a ideia, quando eu trabalhei na Emater, a associação de Latinha, que é fazer dentro do site a prestação de contas da associação. Todo mês. Bom. Porque o que me preocupava? Eu falava assim, gente, eu não quero ser confundido com aquelas pessoas que fez o errado. Porque eu vou fazer o certo. Então eu não posso. Então o que eu tenho que fazer? Transparência. Colocar luz nas coisas. Melhor coisa, né? E a gente fez um site, fez um portal de transparência. Hoje todo mundo pode entrar no nosso site, ver lá as despesas que a associação tem, as contas, como que tá as contas. Isso é maravilhoso. E aí, o que a gente pegou foi organizando. E aí, quase finalizando meu mandato, eu falei, caramba, eu não entreguei nada. Assim, eu tinha entregado muito administrativamente. A gente reorganizou a associação. Mas não tinha feito algo assim de entrega, né? E aí eu falei assim, caramba, eu vou a associação, o pessoal falava assim, pô, a associação tem tantos anos, desde 1979, não tem um bem, não tem uma propriedade. Aí eu lancei o desafio de comprar uma propriedade.
Nós fomos em Caldas Novas e compramos um apartamento. Nós demos 30% de entrada e reparcelamos o resto. Pô. Hoje o apartamento está quitado. Esse apartamento é dos associados, dos nossos associados. É um sucesso. O pessoal vai, é lotação sempre, sempre lotado. Então a gente entregou já no primeiro mandato, para mostrar para as pessoas o seguinte, ó, nós fizemos aqui a organização da casa e também fizemos uma entrega. Sabe? Boa. De lá para cá a gente vem trabalhando. A gente só teve uma disputa de eleição, porque depois a gente concorreu com chapa única, porque o trabalho nosso, graças a Deus, é um trabalho muito consolidado. Foi reconhecido. As pessoas reconhecem o nosso trabalho. Além do nosso trabalho associativo, né, a gente também faz um trabalho sindical, lutando pelas pautas sindicais, laborais do servidor. Como agora, por exemplo, nós estamos trabalhando a reestruturação, que é tão importante. Como é que está esse assunto? Eu queria perguntar isso para vocês. Ó, esse assunto é um assunto assim, a gente está trabalhando a reestruturação da carreira do servidor. A gente tem algumas dificuldades no DR, assim, sabe? Porque a maior dificuldade que eu vejo é o seguinte, às vezes os processos não são tratados com a devida isonomia. Entendi. Entendeu? Às vezes a pessoa quer fazer, assim, o gestor quer privilegiar alguns. E a gente defende o seguinte, a gente vai falar de reestruturação de carreira, a gente tem que falar da carreira do DR, da carreira todo mundo. Nós somos um grupo de mais de 1.600 servidores, contando aposentados e pensionistas. Abre só um parêntese aí, Aurélio. Sim, Carlos. Porque assim, o que acontece, dono? O DR, e aí eu vou puxar a sardinha para o DR. Vai lá. O DR é um órgão maravilhoso. O DR nós temos educação de trânsito, nós temos fiscalização de trânsito, fiscalização de faixa de domínio, nós temos um trabalho extraordinário de obras diretas e de obras indiretas. Então, o DR é o órgão que mais entrega para a população do Distrito Federal. É verdade. Né? E eu vou falar uma coisa para você. É muito bom trabalhar no DR, porque nós somos servos de todos os demais. Porque você imagina, a viatura do bombeiro, ela precisa de uma rodovia, né, bem sinalizada, bem pavimentada para ele lá prestar o socorro. A ambulância médica, né, a viatura da polícia, né, o condutor, ele precisa, né, uma via, né, que dê todas as condições organizadas. Então, o DR nessa parte de mobilidade, ela é muito importante. E uma coisa que a gente defende lá é que todos os servidores têm que ter o mesmo tratamento, né, Aurélio? Isso é uma coisa que a gente não abre mão. Porque lá nós temos os servidores, desde o servidor mais humilde, sabe, até o diretor do órgão, todos são importantes, sabe? Sim. Porque tem aquele cara que está lá, ele está fazendo tapa-buraco. Ele é muito importante, Doni. Nossa. Ele é muito importante. Deixa um buraco na rua um mês para ver. Pois é, Doni, ele é importante, sabe? O agente de trânsito também é importante, que ele vai fazer cumprir as normas de trânsito. Sim. Você está entendendo? O analista é importante, o especialista é importante nos processos ali gerenciais, administrativos, das licitações. Então, é um grupo. Sim. Então, a gente defende, viu, Doni, a isonomia de tratamento para todos os servidores, né? E é o que a gente pede e manda até um aviso aí para as nossas autoridades, né? Para a nossa direção, né? Para que possa nos ajudar. Nós estamos aí há 12 anos, Dani, sem uma reestruturação, 12 anos sem uma reestruturação no DR. Então, eu quero mandar aqui, sabe, fazer um apelo, né, para as nossas autoridades, nosso governador Ibanez, nossa vice-governadora Celina Leão, nossos deputados, né? Porque a gente trabalha muito nas cidades satélites, somos demandados demais por muitos deputados, muitas autoridades parlamentares. Então, eu queria pedir muito a ajuda de vocês para que a gente possa, né, reestruturar a carreira do DR. Está parado esse negócio aonde? Aurélio. Então, a reestruturação, o que o Carlos falou, só fazendo um parênteses aqui, é muito importante, sabe? Por exemplo, a gente não abre mão de lutar por todos os servidores. A gente não acredita que tem um servidor menor que o outro, sabe? Então, todos os servidores. Então, a reestruturação ela tem que ser ampla e restrita para todos os servidores. É aquela história, é a família, né? Encaminhar um processo que está lá na reestruturação, uma reestruturação de carreira para os cargos de agente de trânsito, que está na Secretaria de Economia, que vai beneficiar 163 servidores. Isso é muito bom. E a gente apoia. Mas não pode ser só para 163. E os demais? Nós somos 1.600 servidores. E por que não incluir os demais? Pois é.
essa é a nossa luta, que nós estamos lutando para que os outros demais também tenham oportunidade de fazer a reestruturação. Inclusive, na última Assembleia nossa, nós tiramos o encaminhamento que fosse juntado os processos. Tem um processo para esses outros também, que é um processo de reestruturação de cargo único, juntar os processos para que quando a reestruturação do DER sair para todos os servidores, para que ninguém seja prejudicado, se sinta prejudicado, alijado do processo. Então, essa é a nossa luta, sabe? E aí, como o Cássio falou, também faço apelo ao nosso governador, à nossa vice-governadora, aos deputados, ao secretário de Economia. É só uma questão de justiça. Por favor, vamos fazer justiça a um órgão, que é o DER, que mais entrega hoje para o Distrito Federal. Se você for em outros estados, é difícil você encontrar a malha viária que nós temos hoje. É quase impossível. A malha viária nossa é uma malha viária bonita, bem cuidada, sabe, bem zelada, sim. Mas isso custou o suor e o sangue de muita gente. Tem pessoas que trabalham em máquinas, Doni, que dava soco no braço, que machucava o braço. Então, assim, máquinas, sabe, daquele tempo que, sim, sabe, que machucava a pessoa. E hoje, pessoas, por exemplo, a gente defende os agentes rodoviários, que são o pessoal mais, os antigos, isso, que estão com um salário achatadíssimo, que tem uma distorção histórica, que eles não entram na tabela dos analistas. Esses servidores, a gente briga por eles, por quê? Porque a gente que está na associação, a gente vai na casa do servidor. Você vê a situação dele. A gente vê a situação, a gente já teve que fazer, às vezes, compra para servidor que está passando dificuldade, porque está com empréstimo no BRB. Então, a gente precisa muito olhar a restauração para que olhe por todos os servidores, principalmente aqueles que mais precisam. Aqueles que mais precisam. Exatamente. Né? Então a gente não abre mão de defender os agentes rodoviários, corrigir as distorções históricas que existem. São pessoas que entregaram a vida para fazer a malha rodoviária que existe hoje. Então são servidores que entregam e merecem ter de volta dignidade, né? Aposentar com dignidade. Isso é que a gente luta. Está parado lá na Secretaria da Economia. Está na Secretaria de Economia, com muita luta, depois da nossa Assembleia. Também fizemos um ofício à vice-governadora. Aqui eu quero agradecer a vice-governadora que pediu ao presidente do órgão para que mandasse os 2 processos para a Secretaria de Economia, porque só tinha mandado um. Então os 2 estão lá. Agora os 2 estão lá. A gente espera e pede mesmo que o secretário tenha a sensibilidade de juntar esses processos. E o Ney, né? O secretário Ney. O secretário doutor Ney, por favor, doutor Ney. Né? Que a gente possa juntar esses processos, fazer uma discussão ampla, restrita e dar oportunidade de todos ser beneficiados. Aqui não tem ninguém contra nenhum tipo de processo e avanço do servidor. Pelo contrário, a gente quer avançar. Mas que todos tenham oportunidade de avançar. Exatamente. Não, você está perfeito. Essa é a linha, esse é o trabalho de vocês. E é isso que o sindicalizado espera. É isso que o trabalhador espera, que os seus representantes façam cumprir a lei, busquem alternativas, busquem soluções. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Esse é o trabalho, Doni. Porque assim, igual eu estava te falando, a gente convive diariamente com servidores ativos e muitas vezes também com servidores aposentados. Então, enquanto associação, a gente acaba fazendo parte da intimidade, família, né? Da família dos servidores. Né? E isso é muito importante. Então, Doni, eu sei que a gente não pode resolver tudo, mas existem coisas que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer, sabe? Um pouquinho de vontade ali. Né? Então, o nosso papel hoje aqui, a gente agradece demais a Deus pelo seu programa, porque é uma voz que está reverberando em Brasília para que possa chegar nas autoridades, para que elas possam olhar com mais carinho para o servidor do DR. Sim. Eu fico muito feliz, sabe, Doni, quando o GDF ele reestrutura carreiras de servidores, porque o servidor público no Distrito Federal ele é muito importante, ele faz essa engrenagem girar, sabe? Seja na educação, na saúde, na segurança, sabe? Todos são importantes nesse processo, né? Servidores administrativos também, né, Aurélio? Mas, governador, olhe pra gente com carinho também, a gente espera que você olhe pro DR com carinho, governador. Pois rapaz, o noticiário brasiliense sempre cita, né? Tem que cuidar da área da saúde, da educação, da segurança, do Detran e tal. E o DR? Antes de vir aqui para o estúdio, eu passei por 3
pequenas obras. E quem estava lá? DR. Ali na IPTG, chegando mais aqui. Então o DR todo dia está fazendo alguma coisa na cidade. E só lembrando, Doni, hoje o DR, só o chuva. Hoje o DR não está restrito só a cuidar das rodovias, não. Por exemplo, todas as placas de endereçamento do Distrito Federal é feito na nossa fábrica de placas lá no DR. Então, você veja, o DR hoje ele tem uma importância. Ele faz a placa, ele multa os apressadinhos ali nas vias. Faz a manutenção. Faz a sinalização. Sabe? Faz a educação das crianças. Nós temos uma escola vivencial de trânsito lá no Parque Rodoviário, muito bacana. Nem sabia, vamos lá uma hora dessa, vamos filmar lá. Muito bacana. Então o DR hoje é uma referência para o Brasil todo, sabe? Eu acho que o servidor merecia ser melhor cuidado. Então, assim, hoje, você me perguntou os processos que tem hoje na Secretaria de Economia, na verdade são 4 processos. São 2 de reestruturação, uma para o desmembramento do cargo de agente de trânsito, um do restauração do cargo único. Esses 2 processos nós queremos a juntada desses processos para tratar junto. Okay. Né? Tem um processo lá que é o da incorporação da gratificação rodoviária, que ali trata também dessa correção histórica, da distorção que os agentes rodoviários hoje sofrem. Sabe? É uma distorção histórica e que machuca muito os nossos companheiros agentes rodoviários. Okay. E tem também a questão da escolaridade dos agentes rodoviários, que a gente está pedindo também a mudança de escolaridade, que é merecida deles, entendeu? Esses 4 processos. A gente não vê dificuldade assim do governo atender essa pauta, é uma pauta tranquila. O governo já fez muito mais para outros órgãos. Concordo. Eu acho que o DR pode ser atendido nessa pauta tranquilamente. As estruturações não têm impacto financeiro, a incorporação do impacto financeiro é um impacto pequeno, e a escolaridade também não tem impacto financeiro. Então é uma pauta muito tranquila do governador atender, e aí eu peço ao governador, a vice-governador, mais uma vez agradeço a vice-governador que tem dado uma atenção muito grande a essas 2 associações, para atender isso, vai fazer uma diferença enorme na vida do trabalhador do DR, tá bom? E outra coisa, né, Aurélio? É importante também salientar aqui que a gente resolvendo essa questão da reestruturação, é importante porque a gente precisa demandar o mais rápido possível um concurso público para o DR. Está na hora, né? Está na hora. DR o aí último tem... foi em 2008. Então a gente precisa urgentemente de um concurso público no DR. O DR é um órgão assim que ele abre muita oportunidade também para as empresas parceiras, né? Tem empresas lá que também prestam serviços terceirizados, que são muito importantes também. Sim, Quero mandar um abraço aqui para todos os terceirizados do DR também. Um abraço para vocês. Todos vocês, gente. E também temos que ter mais servidores, né? Sim. Muitos estão aposentando, então a gente precisa repor o nosso quadro de servidores, né? Para que a gente possa E a cidade trabalhar. Cresceu, né, cara? Cresceu. O DR precisa de um concurso urgentemente, Doni. Muito bem. Gente, estamos indo para o final. E aí eu quero pedir ao Aurélio e ao Carlos, cada um, o que você quer dizer, o que vocês querem dizer para os nossos amigos da ASDER, da SAP, do pessoal que está acompanhando o trabalho de vocês. O que eles podem esperar de vocês daqui para frente? Além de tudo que vocês já vêm realizando. É o Carlos? Pode ser. Então pode falar ali, Carlos. Aqui. Gente, primeiro quero agradecer a todos os servidores do DR, os servidores de carreira, os servidores terceirizados também, por confiarem no nosso trabalho. E nós estamos lá para fazer o nosso melhor, para que todos os servidores sejam reconhecidos. A nossa pauta é o DR, é o fortalecimento do DR, para que ele possa servir mais e melhor ainda a população do Distrito Federal. Eu quero mandar aqui um abraço também para a direção do DR, pedir aí, Dr. Fausto Nakfu, nos ajude nessa pauta de reestruturação. A gente conta com o senhor, com toda a direção do DR, ao nosso excelentíssimo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a vice-governadora, também aos parlamentares da Câmara Legislativa. Nos ajudem, nós precisamos aí reestruturar a nossa carreira, incorporar a gratificação rodoviária e fazer um concurso público para o DR. Então, quero mandar um abraço aqui também para os meus familiares, para os meus filhos, para minha esposa, para todos os meus parentes, tios, primos, avós, todo mundo. Um abraço a todos aí, que Deus abençoe. Amém.
E você, Aurélio? Então, quero mandar um abraço a todos os servidores do DR, aos nossos associados, agradecer pela confiança no nosso trabalho. Muita coisa está sendo feita, às vezes não aparece, mas está sendo feita. A gente está correndo atrás de toda essa pauta que a gente aqui disse. E vocês podem confiar no nosso trabalho, que a gente vai continuar. Quem ainda não segue a nossa página no Instagram, eu peço que siga, porque lá tem todas as informações, a gente está sempre postando lá, e de lá vai para o Facebook, também para transmissão no WhatsApp, mas é importante você seguir nossa página para você ficar antenado do que está acontecendo, tá? A gente já avançou muito, né? O processo de reestruturação está na Secretaria de Economia. Mais uma vez eu peço aqui encarecidamente ao nosso secretário de Economia, Ney Ferraz, eu sei que ele vai ter a sensibilidade, ele é uma pessoa justa, ao nosso governador Ibanez Rocha, que também é uma pessoa que eu conheci antes de estar na ASDER. Eu estive no escritório dele antes dele se tornar governador, e lá ele já dizia que ele era candidato e queria conhecer a carreira do DR. Eu acho que é a hora da gente fazer essa restauração para o servidor DR, porque eles merecem. Então peço ao governador, agradeço à vice-governadora por todo o apoio, e podem contar com o nosso trabalho, sempre transparente, falando a verdade. Eu sei que às vezes a verdade algumas pessoas não gostam, mas a gente vai continuar nessa linha, porque é assim que nossos pais nos ensinaram. E aí eu mando um abraço a toda a minha família também. Fiquem com Deus e vamos à luta, sempre. Gente, conversamos aqui com o Aurélio, com o Carlos, são lá do DF, e foi um prazer conversar com vocês, aprender um pouco mais sobre o DR e mostrar a importância, né, do que esse órgão representa para o Distrito Federal. E agradecer a vocês pelo empenho, pelo trabalho, pelo desprendimento e, acima de tudo, pela lealdade para com a categoria, para com seus colegas de trabalho. E a gente precisa de pessoas assim como vocês, mais Obrigado. Pessoas como vocês, porque isso é que é a base de uma sociedade justa, que é o que a gente tanto anseia, né? Em tempos, eu acabei de ficar sabendo aqui que o rombo no INSS chegou a 210 bilhões de reais. Meu Deus do céu. É um absurdo roubar de idosos e pensionistas. Isso para mim, Dona, olha, tem duas coisas que eu não tolero na minha vida. Quando me mandam no WhatsApp, gente batendo em criança e velhinho, eu não consigo abrir o vídeo. Eu acho isso uma covardia. O que fizeram com os aposentados. Sabe por quê? Tem mais um tempinho? Sabe? Uma vez, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha um cartão de crédito, eu precisava muito desse cartão de crédito. Eu ainda não era servidor público, era muito importante esse cartão de crédito para mim. Aí eu sempre pagava, tipo, 5 parcelas de R$13 na anuidade, só para você entender. E aí, de repente, veio uma cobrança para mim de 5 parcelas de R$99. E aí eu liguei lá no autoatendimento e fui falar, por que veio tão alto assim? E eu comecei a argumentar com a pessoa. Você sabe que esses autoatendimento tem pessoas treinadas do lado de lá. E aí eu consegui reduzir, foi reduzindo, voltou a ser até menos que 5 de 13. Mas teve um comentário da moça que me fez toda a diferença. Ela pegou, aí na negociação que eu estava chorando ali, né? Ela falou assim, você tá chorando por causa de R$9? Aí eu parei, pensei, falei assim, não é pelos R$9. Aí eu falei assim, minha senhora... não, eu tinha feito uma pergunta para ela antes. Eu falei assim, por que vocês mandam uma cobrança de 5 parcelas de 99 para reduzir para 5 de 9,99? Aí ela pegou e fez esse comentário. Falou assim, olha, você está chorando por causa de 9,99? Eu falei, não. Você sabe por que eu quero entender? Porque eu tenho um pai. Exatamente. Um pai idoso. E ele não tem a capacidade de ficar no telefone argumentando 30 minutos, como eu estou aqui com você, para reduzir. E ele vai pagar essa conta. Exatamente. Sabe? As pessoas idosas, a gente tem que cuidar delas. Exatamente. Elas não têm o discernimento que o jovem tem. O discernimento até tem. Eles não têm a mesma força para lutar como o jovem tem. Exato. E tem gente que está usando os aposentados. Sabe, essas ligações que fazem para aposentado fazer empréstimo. Nossa. Então você falou, desculpa eu tomar o tempo, mas eu tinha que falar isso aqui. Não, é uma isso mesmo. covardia, eu acho, que fazem com os aposentados, sabe? Tirar o dinheiro dos aposentados, que já é tão pouco para eles sobreviver o restinho de vida deles, e o pessoal vai e retira o dinheiro. É por isso que eu venho batendo e pedindo o impeachment desse governo que está aí. O Lula já deveria estar fora do Planalto há muito tempo, porque é um governo que está acabando com o Brasil, está acabando com a nossa economia, e o pior, agora se descobriu que está acabando com o dinheiro dos aposentados e pensionistas.
É isso aí. Gente, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Doni, obrigado.